do Wallace, ou outros irmãos, se eu tiver esquecido, me perdoe. Ou 3 ou 4, eu não lembro. Agora, todos praticamente, todos quase têm carro aqui e moto. Eu acho, se você não tem ainda, você vai ter. Amém? Então nós vamos orar para Deus assim, continuar abençoando nossa irmã Edilma, nosso irmão Marcos, por esta bênção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Pai, nós colocamos aqui diante de Ti. Abençoa, protege, Senhor, que esta porta, assim como a primeira porta, Senhor, que esta porta seja maior, Pai querido, e que portas maiores que ela for dar entrando, Pai querido, que sejam maiores ainda. Em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando, proteja a sua filha, guarda, livra de todo mal, dando a ela vitória, bênçãos do céu, em nome de Jesus. Amém? Depois ela testifica na quarta-feira a bênção dela. Só orei. Agora, eu gostaria de orar pelo Renan. O Renan é o líder da mídia. E eu não orei pelo Renan, né? Então, na verdade, eu não tinha orado pelo Renan ainda. Então vamos orar pelo Renan, para que Deus continue abençoando ele. Renan aí tem feito um trabalho de excelência. Tem envolvido toda essa juventude aí, o Renan tem envolvido tudo, essa garotada aí. Ele tem envolvido todo mundo aí para trabalhar. Então eu fico feliz que o Renan aí ele colocou mais acho que 2 aí para trabalhar, ou 1, se eu não me engano. É o Guilherme. Então chamar o Guilherme aqui também, a gente já ora também por ele. Chamar o Guilherme, eu sei que... Eu acho que eu fiz oração por todos, não fiz? Que você chamou? Não. Eu tô assim. Depois você passa dos 40, você tem que ficar assim, sendo lembrado. Então eu vou chamar todo mundo da mídia. Então vem, deixa aí, não tem problema não, vem aqui todos da mídia, nós vamos orar. Todos da mídia aí, nós vamos orar. Nós vamos orar. Eu vou orar aqui, o irmão Marcos impetra a mão, coloca a mão aí, irmão Marcos. Já vai trabalhar aí também, irmão Marcos. Você já trabalha. Rebeca, deixa aí, vai para... A equipe da mídia é grande, hein? Vem, Rebeca. Tem mais alguém que eu esqueci? Não. Então vamos orar por todos esses aí que são da mídia. Da mídia. Eles chegam aqui na igreja, tem que chegar antes, aí eles preparam microfone, preparam tudo aí. Deixa tudo aí para depois subir a gravação para os irmãos. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai de amor e de graça, abençoa, Pai querido, o Renan, teu filho que está aí à frente, Senhor, deste trabalho. Abençoa, Senhor, a Rebeca, a Amanda, o Davi, Pai, o Guilherme, o Samuel, a Larissa, Senhor. Pai querido, o Ebenezer, o Isaías, a Bianca, Senhor, o Carlos Eduardo, Senhor. Os teus filhos que estão aí, Senhor. Senhor, nesta equipe, Senhor, para crescer, para avançar, para a expansão, de forma, Pai querido, de mídia, Senhor, de forma online, Pai querido, para projetar o melhor, Senhor, com a Tua palavra. Continue abençoando, derramando da Tua graça. Senhor, dê estratégia para os Seus filhos, Pai querido. Abençoa, Pai maravilhoso, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, o Renan, Senhor, dando ideias, estratégia para o Teu filho, com relação a esta equipe, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção, Pai querido. Derrama da Tua graça e do Teu poder. Ser com eles, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor derrame, Senhor, grandemente a força necessária que o Teu filho, que a Tua filha, que todos aqui precisam para avançar, para ir adiante, em nome de Jesus. Pai querido, que o Senhor continue conservando eles, Pai querido, te servindo, te adorando, fazendo o melhor, Senhor, colocando, Senhor, aquilo que envolve, Senhor, o crescimento
crescimento, Senhor, o envolvimento da tua obra em primeiro lugar, Senhor. Senhor, que o Senhor continue, Senhor, guardando as vidas deles, Pai querido, fazendo, Senhor, eles de homens sábios e mulheres sábias, Senhor, na tua presença, dando a eles, Senhor, a sabedoria que vem do alto, Pai querido, sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Vou cantar até a música. Trabalhar e orar. Parabéns para vocês. Podeis assentar, meus irmãos. Na vinha do Senhor. Isso aí. Trabalhar. Irmãos, nós tivemos aqui a leitura já oficial desta noite no livro de Neemias, capítulo 1. Isso, né, irmão Marcos? Neemias, capítulo 1. E eu vou estar lendo apenas dois versos, ou melhor, apenas dois versos, o versículo de número 7 e o versículo de número 3, na verdade, o versículo de número 7, o versículo de número 9 e o versículo de número 10. Diz assim: de todos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Versículo 9. E vós vos converteis a mim, e a vós convertei-vos a mim, e guardais os meus mandamentos. E os farei então ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, e de lá não ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Este ainda são os teus servos, e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos por este momento, pela vida, Senhor, dos teus filhos e filhas que aqui presentes se encontram. Deus, que o Senhor continue fazendo, Senhor, desta noite uma noite de alegria, uma noite de transformação, mediante a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente sabe que o livro de Neemias é um livro que fala acerca das reparações ou da reconstrução e de colocação de umas novas portas. E eu quero falar sobre, com base nesse texto, embora nós já ouvimos, estive pregando na quinta-feira, já dei um breve relato histórico sobre a vida de Neemias, mas eu quero falar nesta noite sobre promessa. Eu quero falar sobre promessa. Mediante ao tema que nós estamos trabalhando neste mês, sobre a retomada de Neemias, eu quero falar sobre a promessa continua viva. A promessa continua viva. É lógico que quando nós olhamos para um texto como esse, a gente não pode deixar de relembrar alguns pontos. Por exemplo, Neemias viveu num ano muito difícil para o povo de Deus. Neemias viveu numa época onde ele participou ou esteve ali naquele período de cativeiro babilônico. E a gente sabe que o período de cativeiro babilônico foi um período muito terrível,
porque o povo foi levado para o cativeiro por causa das suas transgressões. Nós vamos ver isso em Jeremias, quando Deus fala ao povo acerca do cativeiro babilônico. Mas também não podemos deixar de frisar que nesse período aonde este povo era de fato ali prisioneiro dos caldeus ou dos babilônicos, não podemos deixar de descartar que quem liderava este povo nesta ocasião dos caldeus e dos babilônicos para levar o povo de Deus como escravo ou como cativos, na verdade, era Nabucodonosor. Então, Neemias, ele vive neste período, um período muito difícil, como eu disse, para o povo. Mas também nesta época, e a gente não pode deixar de lembrar, que esta época a gente também tem que fazer menção a Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eram os amigos de Daniel. Para os irmãos entenderem que a história está entrelaçada, né? O propósito de Deus, ele está entrelaçado um ao outro. E nesse período, como já dissemos, foi um período difícil para o povo, porque o povo estava cativo. Mas, dentro dessa questão, Deus permite que Nabucodonosor, juntamente com os caldeus e os babilônicos, eles são ali destituídos ou destruídos da liderança ou do poder que eles exerciam sobre o povo de Deus. Então, a Pérsia toma a liderança e o poderio. Aí a gente começa a entender, porque a gente não tem muito tempo, entra a história de Neemias. E nessa época, quando os Mede-Persas toma o governo e ali coloca reis para governar, Neemias é um destes jovens, é um destes moços, é um destes homens que nesta ocasião vai trabalhar dentro do palácio do rei. E ele vai trabalhar dentro do palácio do rei como copeiro. E a gente sabe que naquela ocasião, ou se você não sabia disso, naquela ocasião o cargo de copeiro era um cargo de confiança. As pessoas que iam trabalhar como copeiro do rei era um cargo de confiança. Porque o copeiro, naquela ocasião, diferente da função que hoje é dada, ou hoje é exercida por alguém, o copeiro naquela ocasião, ele tinha que comer, tinha que beber, tudo antes do rei. Por quê? Se tivesse envenenado, ou se tivesse alguma situação que foi criada de conspiração contra o rei, quem era o primeiro a morrer? O copeiro. O copeiro morreria primeiro. Então nós podemos dizer aqui que o copeiro, ele dava a sua vida pelo rei. Era aquele servo fiel, podemos trazer como tradução para a nossa vida de hoje. Era o servo que dava vida pelo rei. Então ele não media esforço. Ele servia o rei com alegria. E a história também vai dizer, no capítulo 1 que foi lido aqui, que Neemias, ele recebe a visita de um parente. Conforme o contexto bíblico, parece-me, e escrito aqui, que era um dos seus irmãos. Mas vamos colocar como um parente de primeiro grau, do primeiro escalão. E o texto também vai dizer, isso você vai ver no versículo 2.
que o irmão ou o parente, ele não vem sozinho. Vem ele e mais alguns. Diz o texto ali, depois você lê com calma. O texto está dizendo exatamente assim: veio Anani e mais alguns. A Bíblia não discorre o nome dos demais que vieram com ele, mas podemos se dizer que vieram, ou veio naquela ocasião, uma caravana. E esta caravana veio talvez para conversar, talvez para pedir, não para Neemias, mas para o rei, ou conversar de alguma forma, ou discutir alguma coisa. E nesta visita, Neemias, ele conversa com Anani. E Neemias pergunta: olha, como é que está o povo, ou aqueles que voltaram lá do cativeiro babilônico? E a resposta de Anani não foi uma resposta agradável aos olhos de Neemias. Neemias viu naquela ocasião uma resposta que lhe trouxe, de alguma forma, preocupações. E trazendo para os nossos dias de hoje, existem notícias que chegam em nossa vida que parece que, conforme ela chega dentro de nós, ou chega aos nossos ouvidos, parece que o final dela é trágico. Parece que o final dela é difícil de se engolir. Parece que o final dela não vai terminar bem. Então Neemias escuta aquilo, e o texto diz que Neemias, ao escutar aquilo, depois você vai ler no versículo 4, versículo 3 e 4, ele entra e começa a chorar e lamentar por tudo aquilo que estava acontecendo ali em Jerusalém. Então Neemias, ele analisa a situação e vê que aonde ele tem uma história, aonde ele cresceu, aonde os seus pais ali tiveram uma história, ele também teve, já não era mais o lugar que outrora era. Mas a gente poderia dizer assim: poxa, mas Neemias estava num cargo muito bom, por que ele iria se preocupar com o que estava acontecendo lá em Jerusalém? Por que ele iria parar ou sair da posição que ele está ou estava para fazer alguma coisa para alguém? Mas como eu disse, tem história ou tem notícias que chegam em nossa vida ou aos nossos ouvidos que em algum momento parece trágica, difícil até mesmo de ser engolida, até mesmo de ser digerida. E você começa talvez a pensar: o que foi que eu fiz? Aí você faz uma introspectiva. O que é isso? Faz uma análise dentro de você. Por que eu cheguei nesse estado? E por que eu continuo nesse estado? E por que as coisas, em vez de melhorar, elas estão se afunilando para uma situação ainda pior do que eu tenho vivido? Então a notícia não era boa. Por quê? A notícia trouxe, naquela ocasião, uma situação aonde estava o quê? Tudo destruído. E podemos dizer assim: quando você olha para uma situação em ruínas, o que você mais pensa? O seu pensamento é: poxa, eu vou ter que reconstruir de novo. Vai ser cansativo, vai ser difícil. E detalhe, não é a questão somente de reconstruir. Talvez para a reconstrução eu precise de pessoas que talvez não irão me apoiar. Já parou para pensar isso? Talvez não estarão me dando o apoio devido para eu seguir ou para eu fazer aquilo que precisa ser feito. E diz o texto que Neemias, ele entra
essas palavras entram em sua vida, ele chora, lamenta, por alguns dias, diz o texto, que por alguns dias ele esteve nessa situação. Mas o que chama a atenção, no versículo 4, é que por mais que essa notícia trouxe um entristecimento para a sua vida, sabe o que eu vejo aqui? É que ele, em vez dele ficar reclamando para um, para outro, ou para quem não poderia fazer nada por ele, diz o texto no versículo 4, que ele jejuou e orou. Jejuou e orou. Os historiadores vão dizer que ele ficou aproximadamente, isto é uma aproximação, de 120 dias fazendo isso, jejuando e orando, orando e jejuando, jejuando e orando. O texto vai nos dizer que o foco dele não era situações corriqueiras do seu dia a dia, mas o foco dele era que Deus intervisse em Jerusalém, era que Deus fizesse alguma coisa em Jerusalém. E talvez nesta noite eu esteja falando a pessoas que perderam a perspectiva, porque ouviu uma notícia lá atrás, ou ouviu uma notícia no dia de hoje, ou ouviu uma notícia já desde o início do ano, e acha que o término do seu ano não vai ser um término feliz. Mas eu quero te dizer, como profeta de Deus nesta noite, para que o ano termine bem, para que a sua história termine bem, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa tomar tento em uma situação que vai mudar a sua vida. Você não pode ficar sem fazer nada. O texto diz que Neemias ele foi orar e jejuar. Ele ficou ali por 120 dias orando e jejuando. E eu te pergunto, você não precisa me responder. Quando está difícil, qual é o tipo de atitude que você tem tomado? Reclamar? Dizer que não está bom? Sentar e ficar remoendo uma situação que só depende de você para melhorar, para mudar? Compartilhar com alguém que sofre das mesmas situações, que é carne que nem você, que tem defeito como você e que não pode fazer nada por você? Como é que você tem absorvido isso na sua vida? Como é que você tem tomado para si isso e não ficado somente em uma situação que parou, como alguma coisa que para dentro de um cano e fica ali? Aí quem está desse lado não consegue passar e quem está do outro também não consegue, porque tem alguma coisa interrompendo a passagem. Mas Deus te fez para que você avance, para que você vá em direção à sua vitória, para que você alcance aquilo que Ele tem para você. Como eu disse nesta noite, a promessa que tem em sua vida, ela só depende de você, porque da parte de Deus, Deus quer fazer, Deus quer realizar, Deus quer te dar, Deus quer derramar sobre a sua vida. Mas o que eu estou fazendo para que isso aconteça na minha vida? O que eu estou fazendo? Que tipo de ações eu estou tomando para isso? O texto diz que mediante a notícia que ele escuta, ou é relatada para ele, ele não sai por aí buscando culpado. E em muitos momentos da nossa vida, a gente fica buscando culpados. Ó, irmão Marcos, não deu certo porque você fez isso. Ou não deu certo porque eu fiz isso. A gente fica buscando culpado por uma situação que só depende de nós. Ei, Deus está falando com pessoas aqui nesta noite. Aquilo que você quer ver acontecer na sua vida, você precisa dar
portas abertas para que o Senhor faça isso em sua vida. Não adianta você querer fazer ou colocar situações, porque não está acontecendo, nas costas de alguém. Ei, Neemias não saiu desesperado, buscando culpados. Neemias não saiu atrás de situações que lhe revelasse os culpados. Diz o texto que ele foi orar. E a oração, irmãos, você precisa ter foco. A oração e o jejum você precisa ter foco. Eu até brinquei, em termos descontraído na sede, que muitas vezes a gente tem foco para um monte de coisa. Quer ver uma coisa? A gente faz um monte de jejum para perder a barriga. Né? Na segunda-feira eu começo. Tem um monte de foco para um monte de coisa. Mas quando é o foco para falar com Deus, a gente não... Parece que algumas coisas nos distraem disso. Parece que algumas coisas... Não, irmãos. Neemias ficou 120 dias focado. Eu quero a restauração de Jerusalém. Ele não ficou assim, olha, na minha vida não dá certo. Mas por quê? Porque ninguém faz nada por mim, irmão. Tem oração que é você que tem que fazer pela sua causa. Isso é foco. Não adianta você colocar culpa no outro. Porque tem muita gente só pedindo, terceirizando a oração, quando na verdade é você que precisa fazer. Pare de terceirizar o que você precisa fazer. E muitas vezes você quer terceirizar uma coisa que Deus fala, não adianta você terceirizar. O negócio é com você. Porque, irmãos, essa história, olha, você vai para a igreja, ore por mim, irmão. Isso muitas vezes não funciona. E eu vou te dizer por quê. Não porque a pessoa que está ouvindo ore por mim, ela não vai orar. Mas tem coisa que só você sabe o tamanho da sua necessidade. Tem coisa que só você sabe o tamanho da importância que é para você. Não adiantava Neemias dizer, olha, vamos levantar um clamor em prol de Jerusalém. Não, ele sabia o tamanho da importância que Jerusalém era para a sua vida histórica e para a sua vida futura. Ele sabia. Aí eu te pergunto, nesta hora, Deus está talvez fazendo você lembrar de algumas coisas que é importante para você. Qual tem sido o seu foco em prol disso? Pastor, eu quero que Deus restaure o meu filho. Qual tem sido o foco para isso? Pastor, eu quero que Deus traz a minha família de volta. Qual tem sido o foco para isso? Você tem colocado nas mãos dos outros? Não, ore você. Porque às vezes a gente é muito cômodo. Deus, entenda uma coisa, Deus quer ver o seu interesse na causa que é sua. Dói, não dói? Deus quer ver o seu interesse numa causa que é sua. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós temos a mania de terceirizar. Uma coisa que eu vi muito na minha infância. Olha, e não é um erro das irmãs ou dos irmãos que falavam assim, não é. Talvez não tinham o conhecimento necessário da palavra de Deus. Vai lá buscar a bênção por mim. A bênção é sua, irmão. A bênção é sua, irmão. Quem tem que buscar a sua bênção é você. Não terceirize o que Deus tem para você. Talvez as pessoas não vão orar com afinco que você talvez estaria orando.
E eu cresci muito nesse mundo. E nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus, ele precisa estar mais vivo do que as coisas seculares ou aquilo que nos prende. E tem muita coisa nos prendendo que muitas vezes interfere no nosso relacionamento que nós temos com Deus. Servir a Deus está muito além de uma grande bênção que eu e você estamos esperando. Mas servir a Deus é estar aqui independente se ela aconteceu ou não aconteceu. Mas ter a certeza que a qualquer momento Deus fará com que ela aconteça. Mas uma coisa me chama a atenção, que Neemias não virou copeiro do rei por uma ocasião da vida. Deus tinha um propósito de Neemias dentro do palácio. Olha que coisa interessante, hein? Deus tinha um propósito na vida do Neemias dentro do palácio. Como Deus tinha um propósito na vida de Moisés dentro do palácio. Por que eu digo isso, irmãos? Sabe por quê? Presta atenção naquilo que eu vou dizer nesta noite para você gravar e sair daqui certo que tem vitórias em sua vida, que é você que vai conquistar. Mas Deus já colocou pessoas em lugares estratégicos para que você aconteça. Ei, tem portas que se nós olharmos para com os nossos olhos naturais, nós nunca entraremos. Sabe por quê? Porque são portas burocráticas, elas só abrem para o lado de dentro. Precisa alguém estar do lado de dentro para que você entre. Eita, está entendendo o que Deus está dizendo? Ei, vai ter lugares que você vai entrar, mas não é pela sua capacidade, é porque um dia lá atrás Deus usou alguém, e alguém vai estar do outro lado da porta para abrir para você, para que as promessas que Deus tem sobre a sua vida aconteça. Olai, xeremanavahai. Está entendendo o que Deus está dizendo? Neemias estava no lugar certo. Eu vou fazer uma analogia. Você tem acesso fácil ao governador? Você tem acesso fácil ao prefeito? Você tem acesso fácil ao presidente? Você não tem acesso, ou talvez não tenha, mas não quer dizer que você não possa ter. Ei, tem porta, está entendendo o que Deus está dizendo? Tem porta que só vai abrir pelo lado de dentro. Talvez você esteja estudando para uma área, está colocando no seu coração assim, eu não sei para que isso vai servir para mim, mas pode ter certeza que Deus já sabe lá na frente, porque isso vai servir para você. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui nessa empresa, trabalhando no meio de gente importante, mas pode ter certeza que você está sendo canal de bênção para alguém, que você vai abrir a porta lá na frente para alguém. Ei, servir a Deus é muito maior do que simplesmente estar num culto adorando a Ele no domingo. Servir a Deus é muito abrangente do que viver somente em uma situação que vai passar. Tem dia que você vai ter dor, mas não são dores para sempre. Não são dores para sempre. É aquelas dores que nós chamamos de dores crônicas. Não são. Que você tem que conviver com ela. Não. Tem hora que vai cessar. Isso vai parar em sua vida. E quando eu falo de uma porta aberta, mesmo que você não veja,
mas tem alguém do outro lado que Deus colocou lá dentro, para que quando você chegasse, ele estivesse lá com a mão na maçaneta e abrisse e falasse assim para você: pode entrar, porque Deus me colocou aqui para abençoar você. Está entendendo o que Deus está dizendo? Que o seu mundo, e eu estou dizendo no individual de cada um, que o seu mundo no individual, ele pode dar um giro, e você pode falar: a situação na minha vida mudou repentinamente. Não, eu não quero dizer que foi repentinamente. Deus trabalhou para que a promessa que Ele tem sobre a sua vida acontecesse, e ela vai acontecer. Se ela não aconteceu hoje, se ela não aconteceu amanhã, mas ela vai acontecer. Espere no Senhor, confie nele, e o mais Ele fará sobre a sua vida. Então Neemias estava no lugar certo. Aí Neemias foi orar. Aí no capítulo 2, deixa eu correr aqui que as horas já estão quase indo. No capítulo 2, Neemias, ele vai servir o rei com um vinho. E o rei está ali. Neemias já tinha provado, já tinha passado o tempo da prova, né? Que ele tinha provado o alimento para que o rei assim, ou para que o rei assim consumisse o que ele iria beber. E Neemias estava lá, e o rei estava lá, juntamente talvez com a rainha. E o rei falou assim: olha, é perceptível que você não está com o seu semblante, ou com o seu semblante efetivamente dos dias anteriores. Alguma coisa aconteceu. Aí diz o versículo 2 e 3, que ele relata para o rei: como é que eu posso estar feliz se o meu povo, se Jerusalém, se a cidade a qual meus pais viveram está destruída? Aí o texto vai dizer que o rei pergunta para ele: o que você precisa? E de quanto tempo você precisa? O que você precisa e de quanto tempo você precisa? Quando você para nesse texto para analisar essa pergunta do rei, quando você é íntimo de Deus ou tem uma intimidade, não há burocracia para que Deus trabalhe em seu favor. E Deus talvez esteja dizendo aqui nesta noite a algumas pessoas que é íntimo de Deus, e intimidade com Deus, ela não vem de um dia, ela vem de um relacionamento de confiança. Está entendendo? Um relacionamento de confiança. Relacionamento não pode haver quebras. Relacionamento não pode haver fingimento. Relacionamento não pode haver fraude. Relacionamento não pode haver caráter duvidoso. Relacionamento precisa haver fidelidade. Então Neemias, ele diz ao rei: olha, eu preciso de tanto e preciso disso. Sabe o que o rei responde para ele? Seja feito conforme aquilo que você me disse. Porque, como eu disse anteriormente no início da mensagem, que o cargo de copeiro é de confiança. E quando você tem um cargo de confiança, você acessa lugares que nem todo mundo acessa. Jerusalém estava numa situação de ruína, mas tinha alguém de Jerusalém lá dentro do palácio, trabalhando por quem? Por Jerusalém.
orando por quem? Por Jerusalém. Por isso que muitas vezes você não vai entender algumas coisas que Deus vai fazer na sua vida. Não é uma coisa que surgiu da noite para o dia, é que Deus já está trabalhando ao seu favor. Mas se você não ficar na fidelidade que Deus quer que você fique, Deus não tem como confiar em você. E confiança, irmãos, é uma construção que não pode haver rachadura. E rachadura é uma interpretação de que algo não está bem solidificado, ou não foi feito com o material apropriado, ou alguma coisa aconteceu. Ei, pare, repense, analise, veja o que você precisa fazer. E eu não estou falando daquele discurso que tem pessoas com o discurso pronto. E discurso pronto para Deus não funciona. Porque Deus não analisa o que você fala dos lábios para fora. Deus analisa a intenção do seu coração. Por isso que o salmista fala: guardei a tua palavra no meu coração, ou a escondi no teu coração para eu não pecar contra. Então Deus tem que olhar lá dentro. Se há sinceridade, Deus vê antes do que o homem vê. Sabe por quê? Porque a análise de Deus não é como eu enxergo. Eu posso olhar para você e julgar o livro pela capa. Deus não. Ele olha para dentro do seu coração. Por que eu digo isso? Porque Samuel, quando ele foi ungir o rei que o povo estava pedindo, sabe o que aconteceu? Samuel, quando chegou na casa de Jessé, diz o texto, que o seu coração disse assim: é este o rei que Deus tem para o povo. Aí Deus na hora falou para ele assim: não, eu não vejo como o homem vê. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos muito visuais. A gente enxerga e vai tomando as nossas conclusões. E Deus não é assim. Porque o próprio Deus diz a Samuel: o rei que eu tenho para o povo de Israel é um rei segundo o meu coração. Já parou para pensar o que leva a Deus falar acerca de alguém que é segundo ao coração dele? É intimidade, é relacionamento. E eu não estou falando de algo que ele falava só nos momentos difíceis. Até nos momentos que talvez seja ruim para a sua vida, Deus vai estar sempre velando por você. Lembra de Jó? E quando o próprio Deus falou ao diabo, perguntando a ele: de onde tu vens? E Deus sabia de onde ele estava vindo. Aí ele falou assim: olha, vieste de rodear a terra. Ah, então, viste o meu servo Jó. E na vida de Jó estava tudo bem. Está tudo bem. Gado 100%, terra 100%, casa 100%, filho 100%, esposa 100%. Aí o diabo, a primeira coisa que fala assim: olha, também tu deste tudo a ele. Resumindo aqui, porque eu poderia colocar em tópicos, mas tu deste tudo a ele. Aí Deus fala assim: tá bom,
então toca em tudo aquilo que tu falas que eu dei a ele. E ele foi tocando. No rebanho, na casa, nos filhos, na esposa, e foi tocando, e foi tocando, e foi tocando. Mas Jó, em vez dele se afastar de Deus, diz o texto que ele conheceu a Deus. E ele conheceu a Deus não de ouvir falar. Porque talvez eu esteja ministrando a pessoas que talvez o seu marido nem quisesse que você estivesse aqui. Mas a sua experiência com Deus faz com que você tenha a convicção efetiva, ou vice-versa, tenha a convicção efetiva que você serve um Deus vivo. E pode demorar no seu olhar ou no olhar dos outros, mas não quer dizer que não vá acontecer. Deus, com as suas promessas sobre a sua vida, Ele está dizendo a pessoas aqui, vai acontecer. Tem promessas em nossa vida que irá acontecer, porque a palavra veio de Deus, e Deus não é homem, nem filho do homem para que minta ou se arrependa de coisa alguma. Mas se Ele falou, Ele vela com a sua palavra. A palavra de Deus acerca da promessa que Ele tem na minha e na sua vida não tem curva, ela é direta. Mas pastor Ulisses está demorando, continue esperando. Pastor Ulisses está complicado, continue esperando. Pastor Ulisses, eu não sei mais o que fazer, continue buscando a orientação de Deus. Que na hora certa, no momento certo, as coisas irão acontecer na sua vida. Ah, mas eu acho impossível acontecer alguma coisa na minha vida. Deus coloca pessoas. Está vendo Neemias? Ele estava no lugar certo. Anani falou com ele porque Deus tinha um propósito naquela pergunta. E ele estava no lugar certo. Anani não tinha acesso ao rei, mas Neemias tinha acesso ao rei. Irmãos, nós vamos ouvir muito ainda sobre Neemias. Porque o templo tinha 12 portas, nós podemos falar até das portas. Cada uma porta tem um significado ali. Tem a porta do monturo, a porta do peixe, a porta do vale. Tem outras portas. E nós poderíamos falar sobre qualquer uma delas. Mas Deus, naquela ocasião, usou a vida do Neemias. Aí Neemias, para nós concluirmos, diz o texto, que a partir do versículo 15, ou melhor, do versículo 5, ele começa a orar. Ou melhor, ele ora no versículo 4, mas no versículo 5, olha a oração de Neemias. Isso aqui é uma oração. E disse, quem disse? Neemias. Aí ele fala assim, ah, Senhor, Deus do céu, ou melhor, dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guarda os seus mandamentos. Neemias, ele começa a dizer assim, olha, Deus, ele é benigno, ele é bondoso para aqueles que guarda os seus concertos e ama a Deus. Quando nós falamos de amor a Deus, nós não falamos de um amor da boca para fora. É um amor acima de todas as coisas. O mandamento fala assim, amar a Deus, amar a Deus, quando você ama a Deus, você não troca a Deus. Você se mantém firme nas suas convicções acerca de Deus. O Deus que nós servimos
Ele é um Deus que ele não é baseado em teorias, em achismo. O Deus que nós servimos, ele usou homens e mulheres para escrever isso aqui. A capacidade de entendimento e compreensão, ele nos dá e nos faz crescer mediante ela. Então nós vemos aqui, ama e guarda os teus mandamentos. O que é guardar os mandamentos de Deus? Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo, amar o teu próximo como a ti. Ei, irmãos, a Bíblia fala que o amor seja não. Eu amo o meu próximo, mesmo quando ele faz coisas contra mim, mas eu tenho que amar o meu próximo. Porque o amor supera a minha vaidade, o meu orgulho e as minhas decepções. Ei, vai ter gente que vai te decepcionar, mas você vai precisar amar. Vai ter gente que vai te ferir, mas você vai precisar continuar amando. Vai ter gente que não merece nem um pingo do seu amor, mas você vai ter que continuar amando. E não se desviar do caminho. Aí ele começa aqui no versículo 6. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante a ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos teus filhos de Israel, que pecaram contra ti. Irmãos, quem olha talvez esse início de oração pode falar assim, ele está doido. Ele é um juiz para julgar que só os outros pecaram? Não, irmão. Aqui ele está se rasgando. Mas olha o que ele termina dizendo, que pecaram contra ti, também eu e a casa de meus pais. Ele diz, também eu e a casa de meus pais. Quer dizer, a minha casa, a casa da minha parentela, a casa do meu pai e da minha mãe, a casa dos meus filhos, pecaram contra ti, ou pecamos contra ti. Que isso? É uma oração sincera. Por que, irmãos? Porque tem gente que mesmo em situação ruim, ele quer se colocar acima dos outros. Quer se colocar. Ei, desce daí. Se nivela aí, desce daí. Se é pó, que nem cada um de nós que estamos aqui. Se é cinza, desce daí. Se humilha. Ei, sai de cima desse pedestral, que Deus, Ele quer cumprir as promessas que Ele tem sobre a sua vida, mas para isso Ele está dizendo, desça daí, se humilhe um pouco mais, ore de forma correta, pare de julgar o outro, pare de olhar para o outro, pare de buscar culpado, você também errou. Oh, arabrachou, uriandehai. Aí o versículo 7 ele começa aqui também. De todos nós corrompemos contra ti. O que é isso? Não tem ninguém santo. Todos nós aqui nos corrompemos, não tem ninguém santo. Contra ti. E não guardamos os mandamentos e nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Está tudo errado. Para que as promessas tenham que acontecer, você precisa fazer uma rota. Conversão é mudar de rota. Talvez pegar o volante assim, ó, e virar com tudo. Pastor, mas eu não tenho habilitação. Mas até aqueles que não têm habilitação, é fazer uma barbeiragem mesmo, virar com tudo o volante e voltar. Por quê? Aí você analisa, estava errado.
Sabe aquelas empresas? Eu nem sei se fazem isso hoje, acho que não fazem mais. Mas na minha época de jovem, adolescente, tinha algumas empresas que colocavam assim, fechado para balanço. Alguém já viu isso aqui? Só eu que vi? Então levanta a mão, não fica com vergonha não. Que eu já ia falar, vou-me embora. Não é possível. Eu ia falar, vou-me embora, não é possível. Só eu que vi um negócio desse? Fechado para balanço. E tinha gente que queria comprar. Sabe, alguém batendo naquela porta de ferro das lojas assim? Eu quero comprar. Mas alguém gritava lá de dentro e falava assim, está fechado para balanço. Hoje não acontece não, a pessoa está puxando a outra para dentro, né? Não, vem comprar, vem comprar. Hoje não acontece isso. Mas eu presenciei muitas vezes isso, a pessoa batendo naquela porta de aço ali, eu quero comprar. E alguém gritava lá de dentro, está fechado para balanço. Tem hora que você tem que pôr essa placa. Fechar para analisar algumas coisas na sua vida. Irmãos, e isso aí dói. Sabe por quê? Porque você tem que reconhecer coisas que você não quer reconhecer. Hein? Você não quer reconhecer. E isso é complicado. Porque aí você não quer reconhecer. Aí o que você faz? Aí você fala assim, isso não é comigo. Isso não é para mim. Mas Deus está dizendo assim para você. Tem que reconhecer. E fechar muitas vezes é parar. Não parar de servir a Deus, mas parar e fazer uma introspectiva. Porque eles não fecham só para balanço, para fazer uma verificação de preço. Não, eles fecham para balanço para ver tudo. O que ele vê lá? Como é que está atendendo o cliente, como é que o cliente está sendo atendido, como é que está sendo a postura. E muitas vezes é assim. Aí eu te pergunto, faça isso essa semana. Fecha para balanço, para as coisas que muitas vezes influencia até mesmo as suas atitudes, os seus pensamentos. Fecha para balanço, para você tomar e ter coragem de tomar uma decisão que você não quer tomar, mas Deus já falou para você tomar. Sabe? Você fica ali, não, eu não sei mais o que fazer, e Deus está dizendo, pode tomar essa decisão. Pode tomar essa decisão. E você está falando, sabe por quê? Porque vai doer. É complicado. É difícil. Mas você precisa tomar. Eu estava procurando um versículo aqui, que acho que me fugiu. Acho que eu achei. Porque assim, tomar decisão mexe com tudo. Por exemplo, a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim. Eu vou pedir para alguém ler aí. Primeira epístola de João. Ou coloque aqui, acho que é mais fácil colocar aqui. Aí apaga essa luz, aí nós lemos todos nós juntos. Primeira epístola de João, 3 e verso 16. Vamos lá no 3? 3 e 16, é esse? Vamos lá. 1, 2, 3.
Para quem? Não deu nem para ouvir um glória a Deus aí, hein? A Bíblia tem tudo, irmão. Vamos ler novamente? Para ficar centrado, gravado na tábua do nosso coração. Mas não engasgue não, na hora que a gente... Eu vi muita gente engasgando naquela parte que fala assim: devemos dar a vida pelos... Ai! Então, vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3. Devemos. É uma boa hora para você olhar para esse irmão que está do seu lado. Eu sei que muita gente senta do lado do parente aí, né? Mas às vezes o parente fica se engalfiando, né? Fica, não sei o quê. Mas é a hora de você saber. Se você não está fazendo isso, está errado, até com um parente. É a boa hora de você dizer para ele, olhando no olho dele, não abaixa a cabeça não. Olha no olho dele e fala. Fala assim: eu devo dar a vida por você, meu irmão. Mas fale mesmo, não fica só balançando os lábios, não. Eu tenho que falar. Nos coloquemos de pé, em nome de Jesus. Aí fica assim: irmão, tem que dar a vida para você, né? Não, tem que dar. Devemos, a Bíblia fala lá, dever. A Bíblia não está falando assim, em alguma hipótese você tem que dar, ela está falando, deve dar a vida. Ai, pastor, mas eu estou bravo com esse homem. Vai se converter? Ah, pastor, mas eu não suporto. Vai se converter. Abre mais um. Ah, pastor, tá difícil. Vai se converter. Ah, e se você também não faz por onde, vai se converter também. Irmão, porque às vezes tem alguns homens que querem ser dono da razão. Esse versículo, ele jogou a gente no chão hoje. Obrigado, irmã Alessandra. Jogou a gente no chão hoje. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: tenha empatia por ele. O que é empatia? Se colocar na dor ou na condição do outro. Aí você vai fazer assim amanhã. Na primeira hora, você não vai nem orar. Você vai levantar e vai colocar um bilhete no espelho assim. Quando você for olhar no espelho, porque tem muita gente que parece que o espelho é o Deus dele, né? Ele não consegue parar de se olhar. O meu Marco gosta de se olhar, né, mamãe? Aí ele fica lá. Aí você vai colocar um bilhete bem grande assim: eu preciso ter empatia pelas pessoas. Aí se você está dentro da sua casa, você fala assim: eu preciso ter empatia pelo meu marido. Pouco glória a Deus, hein? Eu preciso ter empatia pela minha mulher. Os homens, eu acho. Eu preciso ter empatia pelos meus filhos. Eu preciso ter empatia pelo meu funcionário. Eu preciso ter empatia pelo meu colega de classe, de faculdade. Eu preciso ter empatia pelo meu chefe. Poucos, glória a Deus. O que é isso? É se colocar na condição do outro. É viver o que o outro está vivendo. Mas pastor, é bíblico isso? É. Quando Jesus chega em Naim, o texto vai dizer aí que tinha uma mulher e ela estava enterrando seu filho. E diz o texto que Jesus, ele tem empatia por aquela mulher, ele se sente compaixão daquela mulher, ele sente a dor daquela mulher. Então tenha. Aí você vai servir a Deus melhor, vai adorar a Deus melhor. Amém? Vamos orar. Quero convidar você que ouviu esta palavra
e você precisa de alguma forma mudar, vem à frente, eu quero orar por você. O tema é promessa. Então quem é responsável pela sua promessa é quem? Você. Você. Diga assim: eu sou responsável pela minha promessa. Não é o pastor não. Fale, não é o pastor não. Graças a Deus, é você que é culpado pela sua promessa. Porque colocando a culpa no pastor, no co-pastor, é você. Se está dando errado é porque é você que está. Alguma coisa tem que olhar, você tem que analisar. Colocando a culpa, a gente fica colocando a culpa nas pessoas. Aí fica com a síndrome de Adão. A mulher que tu me deste. Mas foi você que casou, né? O irmão Wilson diz, foi. A gente precisa, irmãos, fazer uma introspectiva dentro de nós. Convidar a missionária para orar aqui. E eu e o irmão Marcos vamos impor as mãos. Né, irmão Marcos? Deus falou profeticamente hoje aqui. Neemias estava no lugar que só ele tinha acesso ao rei. E Anani foi lá, avisou a situação de Jerusalém. Ei, tem portas, guarda isso para a sua vida, que serão burocráticas, e é burocrática, mas Deus está usando alguém para estar do outro lado da maçaneta, para abrir a porta para você entrar. E você vai entrar, porque tem portas que só tem maçaneta pelo lado de dentro, mas Deus colocou alguém no lugar certo, ou você vai ser alguém no lugar certo. Talvez você não entenda o momento que você está vivendo, ou onde você está, mas você está no lugar que Deus te colocou, e na hora certa você vai abrir, ou alguém vai abrir esta maçaneta para você. Aleluia! Vamos orar ao Senhor Jesus pela sua vida, pela sua casa, por aquilo que você está apresentando ao Senhor. Glórias a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar pelos teus filhos, tuas filhas que estão aqui nesta noite, que vieram aqui na frente, Senhor, com um propósito especial perante ti. O Senhor conhece a demanda de cada um deles. O Senhor conhece a necessidade. O Senhor conhece esse pedido que a tua filha está fazendo neste momento, Senhor. Pedindo da tua graça, pedindo resposta e colocando esta causa em tuas mãos. Eu oro a ti neste momento, Senhor, repreendendo todo levante de Satanás. Eu te repreendo, demônio do inferno, em nome de Jesus. Tu não tem poder sobre esta vida e sobre este lugar. Eu te repreendo agora, Satanás. Sai agora desta casa, desta vida. Sai agora toda legião de demônios. Eu te ordeno, Satanás, sai agora, em nome de Jesus. Pega a tua bagagem, cai fora. Tu não tem poder sobre esta vida, tu não tem poder sobre esta família. Eu te repreendo em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos da tua graça, pedimos do teu amor, pedimos da tua unção, pedimos que o Senhor quebre todo tipo de maldição. Senhor, nós estamos aqui com a autoridade do céu, declarando vitória, Senhor. Quebra mesmo esta cadeia, quebra mesmo, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, todo o poder que há no céu, que seja manifestado, e que nada venha impedir o teu agir. Vai dando vitória, Senhor. Vai curando, transformando, libertando, abrindo portas. Abre portas essa noite. Quebra, Senhor, toda palavra contrária. Quebra, Senhor,
Toda palavra, Senhor, que diz que não terá vitória, mas no Teu nome declaramos essa noite que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A Tua palavra diz que aquele que anda em retidão, que aquele que anda contigo, que aquele que anda conforme a Tua palavra, que obedece os Teus princípios e preceitos, nunca será abalado, Senhor. Teus filhos estão aqui, renova as forças, renova, Senhor, a estrutura, renova, dá estratégia, abre a mente, Pai. Senhor, faz ele enxergar coisas que eles não estão enxergando. Abre, Senhor, os ouvidos espirituais, vai abrindo outra dimensão, que eles comecem a enxergar em outra dimensão, uma dimensão que eles nunca enxergaram antes. Espírito Santo de Deus, fortalece desde a ponta do pé até o último fio de cabelo. Espírito Santo de Deus, que está aqui essa noite passeando no nosso meio e nos dando, Senhor, visão, Pai, lá do céu, Deus. Abre, Senhor, a nossa visão espiritual neste momento. Abre, Senhor, mostra-nos, Senhor, quem está impedindo, Senhor. Mostra-nos, Senhor. Coloca armas espirituais em nossas mãos, o Teu escudo, a Tua espada, o Teu capacete, Senhor. Deus, eu te peço em nome de Jesus, mostra-nos, Senhor, como devemos guerrear. Esta guerra não é nossa, é Tua, e o Senhor vai na nossa frente, Pai, com o Teu exército, com os Teus anjos, Pai, tocando e dizendo, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, é a última palavra naquilo que nós temos colocado em Tuas mãos. Nós clamamos a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus pode fazer. Glória a Deus. Aleluia. Cadê o grupo de louvor? Vem aqui me ajudar para a gente encerrar. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Santo Espírito de Deus. Deus grande. Deus pode restaurar o que perdido está. É só você crer em Suas promessas, confiar. Não desista de Deus, Ele não desistiu de ti. Deus pode. Deus pode restaurar o que perdi. Volte para o seu lugar e louve com a gente. Declare. É só você crer em Suas promessas, confiar. Não desista. Não desista de Deus, Ele não desistiu de ti. Deus pode. Ele pode. A igreja. Ele pode. Mais uma vez a igreja. Faça mais alto. Ele. Do início, mais uma vez. Deus pode restaurar o que perdido está. Eu quero ouvir a igreja. Olha para quem está do teu lado e fala assim: não desista. Não desista de Deus. E Ele? Deus pode. Pra gente encerrar, Amanda. Ele pode. Ele pode. Olha pra quem tá do teu lado, faz assim, ó. Ele pode. A igreja é a bateria. Seja profeta de Deus. Ô, Amanda.
Para encerrar, bem forte para Jesus. Ele pode. Sabe o que Ele pode? Ele pode mudar a tua história, Ele pode mudar a tua vida, Ele pode mudar lá na tua casa, Ele pode abrir cadeias, Ele pode abrir portas, Ele pode escrever algo novo, Ele pode assinar contratos, Ele pode assinar financiamentos, Ele pode te dar uma casa nova, Ele pode te dar algo novo, Ele pode te curar essa noite, Ele pode te restaurar, Ele pode te tirar dessa situação de miséria e te colocar numa situação soberana na presença dEle. Ele pode te ungir e você ser um grande pregador na presença dEle. Ele pode! Oh! Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Segue a programação. Amanhã, doutrina. Quarta-feira, quarta da vitória, sobre a direção das irmãs. E o nosso irmão Miqueias estará ministrando.